Fala galerinha massa, sejam bem-vindos ao canal. E aí, precisando de ajuda? Estudando história? Então está no lugar certo. Só continuar assistindo o vídeo, mas antes se inscreve no canal, deixa seu like que vem muita coisa por aí. A história pode ser definida como uma ciência que estuda as ações humanas ao longo do tempo. E já que a história é uma ciência, ela precisa comprovar as suas teses. Para isso, ela utiliza métodos de pesquisa que ajudam o historiador a adquirir o conhecimento. O conhecimento histórico chega através da análise de registros dos acontecimentos, as chamadas fontes históricas. A fonte histórica pode ser material, escrita ou oral. Caminho, lelinho, lele, caminho. Tia Aninha, ela me contou assim, praticamente toda a história da vida dos negros vindo para o Brasil, que era falar sobre como que eles eram livres, como que era bom antigamente na África, e me contou como que eles viviam, como que era a colheita, como que tinha festa, como que eram os casamentos lá na África. E isso, claro, que a mãe dela que contava para ela. A história é o estudo das ações humanas ao longo do tempo. Daí a importância dos registros e das fontes históricas. Mesmo assim, muita gente pode se perguntar, mas afinal, para que serve a história? Relembrar a cultura do país, do mundo. Para a gente ter consciência, né, dos dias de hoje, acho importante. Conta tudo, serve de exemplo para tudo, né? Preservar os usos e costumes, né, para a gente ter conhecimento, né? Acho que é importantíssimo. Ao conhecer a sua história, um povo passa a se conhecer melhor e começa a compreender melhor os outros povos, os outros países, o mundo. O que somos hoje é o resultado do que vivemos individualmente ou em grupo. Nossa, tia, não acredito que a senhora guardou essas coisas durante tanto tempo. Luísa, alguns objetos da nossa família eu nunca vou me desfazer. Por quê, tia? Porque eu acho que é um jeito de preservar a memória da nossa família. De saber mais sobre nós mesmos e de todos que conviveram conosco nesse tempão todo. E esse vestido, tia? De quem era? Esse vestido, Luísa, era da minha avó. Mas é meio esquisito, né? Mas na década de 20 devia estar na moda, né, Luísa? Olha, até que eu fico bem. Nossa, tá linda. A história ensina e faz com que o homem compreenda o seu tempo. Ela faz com que um povo conquiste a sua identidade. Sua família é de onde? Camanducaia, terra mais famosa do Brasil. Eu sou caipira, sou de Lins. São Paulo, capital. Sou neto de italiano. Todos os povos, em todos os tempos, se preocupam em preservar sua cultura, suas tradições, sua história. Sim, a preservação da cultura e das tradições é muito importante para a construção da identidade, não é? Ter uma identidade é saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Sim, a história contribui para que o ser humano entenda o seu lugar no tempo e no mundo em que ele vive. Ao passear pela história, nós descobrimos nossas origens. Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. Para que serve a história mesmo? Pelo que percebi, serve para que possamos saber mais sobre nós e sobre o mundo que nos rodeia. Mas como é que a gente pode saber mais? Pode ser através de livros, de filmes, de obras de arte. A história, assim, com H maiúsculo, é contada através da preservação da cultura. Com conhecimento histórico, fica mais fácil entender um montão de coisas. Cinema, novelas, peças de teatro, esculturas, livros, moda. Sim, porque a cultura de um povo também está no jeito de vestir, na culinária, nas festas, na religião. Tudo é cultura. Tudo é história. Olha, Luísa. Obrigada, tia. É ruim. É chá de boldo. Você não disse que estava com dor de barriga? Esse chá vai me fazer bem? Claro. Minha mãe tomava, minha avó tomava. É um remédio caseiro e tanto. Eu acho que eu já tô me sentindo melhor.
Eu acredito. Sabe que um remédio caseiro como esse também é cultura? Já sei. E se a sua avó tomava antigamente, também é história. Olha que menina esperta! A cultura de um povo é importante para a construção da história, porque é através dela que nos adaptamos e nos inserimos na sociedade. O acúmulo de experiência e de contato entre pessoas e grupos faz a cultura se transformar sempre. A cultura não é estática. Hábitos e costumes se modificam durante a passagem do tempo. Crianças brasileiras da primeira metade do século passado talvez tivessem dificuldades para se divertir agora, no início deste século. Quer dizer, provavelmente se adaptariam muito bem. Mas antes, precisariam compreender o tempo e o lugar em que estão. Tempo e espaço são fundamentais para o estudo da história. Perguntas como quando e onde são fundamentais para a compreensão de fatos históricos. De acordo com a época e o lugar, as pessoas pensam e agem de formas distintas. Daí a necessidade de situar o momento da história que queremos entender. Quando os germanos invadiram o Império Romano do Ocidente, eles distribuíram as terras entre os seus guerreiros e eles atuavam como senhores absolutos dos seus territórios. Após a morte de Carlos Magno, os reis se mostraram incapazes de defender os seus súditos. Os senhores das terras organizavam a defesa de suas propriedades por conta própria. A Europa conheceu um novo estilo de vida. As cidades foram abandonadas e o único bem que interessava era a terra. A figura do rei continuava existindo, mas na prática a autoridade do rei ficava limitada aos seus domínios particulares. Pouco a pouco, perdeu-se a noção de Estado. A autoridade era exercida pelos donos de propriedades. Eles ofereciam proteção aos mais pobres em troca de terras e impostos. Quem pedia a proteção do senhor feudal se transformava no seu vassalo. O vínculo entre o vassalo e o senhor feudal acontecia numa cerimônia chamada de homenagem. Eu me declaro seu vassalo. Eu o reconheço como meu senhor. Você jura fidelidade a mim, seu senhor? Juro. Você confia a mim, como seu senhor, as suas terras? Sim. Minhas terras pertencem ao meu senhor. Como seu senhor, eu aceito sua vassalagem. E lhe prometo proteção. E lhe entrego os direitos às estradas que passam pelas terras como benefício. Os benefícios que o senhor doava ao vassalo eram chamados de feudos. Daí vem o nome, feudalismo. Meados do século IX, o sistema feudal se estende rapidamente pela Europa. Quase todos os europeus são vassalos de algum senhor, e todos os bens são benefícios ou feudo de alguém. O dono do feudo exerce a autoridade de soberano sobre seu território. É ele quem cunha a moeda usada em suas terras. O dono do feudo tem um exército próprio. Ele não depende de rei nenhum para declarar guerra contra outros feudos. O senhor feudal administra a justiça e cobra os impostos. A servidão era outra face do feudalismo. Os servos do senhor feudal eram praticamente escravos. Eles trabalhavam duro, principalmente no campo, para manter os privilégios dos senhores que viviam nos castelos. E além dos camponeses que estavam presos à terra, havia também os vilões. Este nome não significa que eles eram bandidos. Os vilões eram os habitantes das vilas e das aldeias. Eles também trabalhavam para um senhor, mas conservavam a liberdade pessoal. A igreja participava ativamente do sistema feudal. Os mosteiros e as igrejas se transformaram em unidades de produção agrícola. Além disso, os bispos e os abades dependiam da nomeação do rei ou de algum grande senhor. Os amigos e parentes dos poderosos acabavam levando a melhor. E a venda de cargos na igreja era uma coisa muito comum. As reações contra a situação da igreja feudal não demoraram. Em vários lugares surgiram tentativas de reformas dos dogmas. Então, galerinha, ajudou?
Não esquece de se inscrever no canal e vai deixando seu like.